Oi, gente! Como foi então para vocês descobrir que poderiam se tornar um guardião da sabedoria? Como foi então ter assistido essa aula e ter pensado e refletido sobre tudo isso nesse tempo? Deixa eu dizer algo para vocês. Hoje nós vamos continuar com esse autor incrível do livro A Aurora de uma Criança. Vamos percorrer um pouco sobre essas jornadas e entender um pouco mais sobre o Trivium. E exatamente o que é o Trivium, porque muitos que estão nos ouvindo, até pessoas de faculdade, porque a gente não escuta sobre isso. Exatamente. Mas vai ser de uma maneira muito prazerosa, muito divertida, então eu convido você para estar conosco muito atento. Já pegue o seu caderno, tome nota dessa aula que vai ser uma grande descoberta. Porque para os Porque para os guardiões da sabedoria é necessário ter dedicação, conhecimento e muito esforço. Tô aprendendo direitinho, Lenilson? Certíssimo. Lenilson, que também é filósofo, trabalha nessa área da hipnose e tem contribuído de uma maneira significativa e relevante para a nossa sociedade. E agora nós vamos levar esse conhecimento para você, para que você possa aplicar com as crianças ao seu redor. Já enviou o seu link? Quero te perguntar, já fez a sua inscrição? Dê um toque aí do seu lado, muito simples. Gente, não esquece de curtir essa aula. Então, agora vamos para a parte 2 deste momento maravilhoso nessa aula sobre a aurora de uma criança, Lenilson? Vamos lá. Vamos continuar então essa aventura do Fiper, através da aurora de uma criança. Lenilson, obrigado, gente. Eu recebi o meu livro, olha só, uma dedicação muito singela, muito linda, né? Que eu possa me tornar uma aurora para a humanidade. E esse é o meu desejo, que cada um de nós possamos nos tornar a aurora do conhecimento para a humanidade. Lenilson, estávamos a falar sobre a mãe do Fiper, o pai do Fiper, sobre uma tragédia que aconteceu, sobre o momento pelo qual ele começou a despertar através de uma pergunta. Então, se você não está entendendo, corre lá e assiste a aula 1 primeiro, depois volta para essa aula. Nós vamos dar sequência e eu quero te perguntar, antes de iniciarmos a nossa aula, vocês já adquiriram um livro? Quem de vocês já comprou o livro? A Aurora de uma Criança. Vocês então acompanharam tudo isso? Ainda não? O que você está esperando? Acesse agora o nosso link, adquira o livro e embarque nessa aventura. Eu te garanto que vai ser de uma forma criativa, prazerosa e com ricas descobertas. Porque se isso aconteceu comigo, como leitora, e Lenilson, ele sabe disso, tive uma conversa um pouco antes com ele falando sobre os grandes códigos que eu peguei através desse livro, vai acontecer com você também. Mas sem muitas delongas, vamos lá? Lenilson, vamos entender um pouco mais no decorrer desses capítulos, o que diz sobre e o mesmo é tudo igual. Na verdade aqui, ele mostra que ele começa a ter um respeito sobre aquilo que a mãe dele começa a ensinar sobre direitos, deveres e o respeito. São 3 aspectos importantes que eu presenciei. Discorre um pouco sobre isso para nós, Lenilson. Então, Ariana, no livro, tá, tem um determinado momento que a gente começa a falar sobre a história da humanidade. A gente decorre em vários momentos de vários pensadores que eles têm grande influência sobre a humanidade. E nesse momento aqui, é o momento em que a Isis, a mãe, né, ela traz o sentimento que é o próprio dela, tá? É o sentimento de mãe que cuida, tá? Em um outro momento, tá, eu vou falar para vocês o que significa essa voz da Isis, tá? Então, nesse momento agora, eu quero falar para você. A Isis, ela começa a dizer para o filho sobre os direitos, sobre os deveres, o que ele pode, o que ele não pode. Então ela começa a ensinar ele sobre algumas limitações. Limitações não no sentido de tirar a potencialidade, mas limitações no sentido de mostrar a identidade social dele. Muito bom. E Lenilson aqui fala sobre enxergar a luz através da caverna da mente. Isso. Então, quando eu iniciei
essa parte dessa leitura e eu entendi que você trouxe então para nós histórias de heróis mitológicos sobre Homero e Hesíodo. Então eu fiquei pensando, o que uma criança de 10, 11 anos precisa saber sobre essas histórias e sobre esses heróis clássicos que ainda não sabem? Então, essa é uma questão fundamental para mim. Tá? Eu já fui professor de história e foi um grande desafio. E o que eu descobri enquanto professor de história foi o seguinte: quando eu entrei a primeira vez para dar aula de história, eu queria que os meus alunos soubessem qual a importância da história da humanidade. Aí a melhor resposta que eu consegui para provocar os meus alunos foi a seguinte: é importante eu conhecer a história da humanidade, porque uma vez conhecendo essa história, eu não vou repetir os mesmos erros. Uau. E quando tem grandes acertos, grande sabedoria, eu posso pegar esse conhecimento, essa sabedoria e levar adiante. Então, nesse momento aqui em que a gente fala de pensadores pré-socráticos e também de outros grandes pensadores, a minha ideia é a seguinte: trazer à tona os nossos pais do nosso conhecimento ao longo do tempo. E quando a gente entra na questão da alegoria da caverna de Platão, aí sim, ela é praticamente atemporal. O que eu quero dizer com atemporal? Sempre ela vai ser atual. Sempre ela vai ser atual. E para as crianças isso é fundamental. Quando a gente mostra para as crianças que podemos despertar com a nossa mente, com o nosso conhecimento, com o nosso amor, para algo que antes eram apenas sombras. A gente não via claramente o que era. Percebo. Sabe, contextualizando, ouvi de um pai assim, ele estava com sua filha e ele tinha feito algo que não, digamos assim, que não era um comportamento adequado e a filha o copiou. Ela falou assim: papai, mas eu estou fazendo como você. E ele disse: filha, aprenda com os seus próprios erros e não utilize os meus erros como uma forma de justificar os seus. Eu falei, uau, então sabe quando você fala assim, bingo, é isso? Então é despertar, é trazer esse entendimento na vida da criança que ela pode sim se tornar melhor. E mais ainda eu digo, que o melhor ele nunca é bom, ele sempre tem que ficar melhorando. Exato. Mas ele pode ser transformado, porque é como a borboleta. Não tem como voltar a ser lagarta porque ela foi transformada. Assim é o conhecimento. Nós precisamos ser transformados diariamente, com uma evolução. E eu percebi que um ensinamento tão precioso que Pfeiffer teve através da alegoria da caverna, eu até coloquei aqui: o mundo evoluiu por causa desses que querem enxergar e mostrar o caminho para a luz. Então quero falar para você, educador extraordinário, pai, profissional da educação, profissionais liberais, todos que estão nos assistindo agora, você pode ser esse caminho de luz na vida das pessoas, na sua área, naquilo que você faz, naquilo que você deseja, naquilo que você empenha e naquilo que você acredita. Você pode sim se tornar um guardião da sabedoria e emanar tudo aquilo que você tem, colocando assim para que todas as pessoas saibam que elas podem ser pessoas de transformação. E é para isso que eu vim, para emanar vida para as pessoas e muita alegria e diversão. Então, ajudar o mundo a evoluir foi a grande descoberta do Pfeiffer, é isso mesmo? Exatamente, ele foi provocado. Né? E detalhe, aqui ele não foi ensinado, não foi ninguém que jogou um conhecimento para ele decorar. Aqui ele despertou para esse conhecimento. Aqui ele foi provocado, e uma vez que ele foi provocado, ele tirou as suas próprias conclusões para entender, sobreviver nesse mundo. E você sabe o que é o interessante? Eu percebi que nesse momento ele surge como uma luz, né, que veio através dessa caverna que é a mente, e foi a primeira vez no conto deste livro que o Pfeiffer foi elogiado. Foi quando ele começou a participar nas aulas. O seu filho passa por isso? Eu quero te fazer essa pergunta. O seu aluno passa por isso? Todas as vezes que ele vai falar, alguém sorri daquilo que ele diz? Porque isso pode travar uma criança, não é mesmo? E pelo que eu entendi do seu livro, por muito tempo, o Pfeiffer ficou, ao mesmo tempo que inquieto, ele ficou travado. Ele não conseguia se expressar até o momento que ele foi elogiado e foi feita uma pergunta para ele que despertou algo nele que antes ele não conhecia. Então, os nossos alunos, os nossos filhos, as crianças precisam ser despertadas através dessa aurora que vem como uma luz. Muito bom. Vamos prosseguindo aqui. Então, Lenilson,
Primeiro código a ser liberado depois desta fala que nós vamos dizer agora. Os sonhos nos ensinam. O Fyper voltou a sonhar na medida que teve o despertar. Fala um pouquinho sobre isso para nós. Do Trivial ao Fyper. Ótimo. Então, chega um determinado momento no livro que ele sonha. O sonho diz alguma coisa para ele. Tá? Se a gente observar ao longo da história da humanidade, fazendo uma série de estudos antropológicos, em todas as religiões, em todas as literaturas antigas, os sonhos dizem alguma coisa para as pessoas delas mesmas. Olha isso. E o que é interessante? Nesse momento que o Fyper sonha, não é apenas um sonho de dormir e acordar lembrando de alguma coisa que sonhou. Ele volta a sonhar. Quando eu fiz a pesquisa para escrever o livro, o que eu descobri? Tem muitas crianças que, por algum motivo, sejam pessoas, seja cultura, mata o sonho das crianças. Coloca elas serem quem elas não querem ser. E quando o Fyper ele sonha, o sonho dele, ele volta a ser ele. Que muitas vezes, seja escolas ou professores que por onde o Fyper passou, foram tirando as características dele e, portanto, tirando a capacidade dele sonhar. E aqui nesse momento ele volta a sonhar. Isso. E quantos profissionais pararam de sonhar? Quantas pessoas pararam de sonhar? Então, nosso convite hoje para você nessa aula é: desperte o seu sonho e busque a sua realização, porque esse é o seu tempo, essa é a sua hora. Vamos liberar o primeiro código? Vamos lá. A linguagem está na mente e não na língua. Uau! Pois é. Esse aí é fruto de vários estudos que eu tive sobre filósofos da linguagem. Esses códigos, é importante dizer, me perdão, Sim. mas são do Lenilson, tá? Esses códigos que eu fui pegando aqui são do Lenilson. Então, o Lenilson, ele está liberando para nós códigos preciosos para a sua vida e para a minha vida. Vai lá, Lenilson. Ótimo. Então, fruto de estudos de vários filósofos que estudam a linguagem, de vários linguistas, né? Sim. Isso aí foi uma coisa que eu fui elaborando, que eu fui entendendo, e é importantíssimo quando a gente entende isso aqui para falar com as crianças. A linguagem dela está na mente, mesmo que às vezes ela não fala, tá? E isso é fundamental para a gente entender. Então, muitas vezes você percebe crianças que ficam caladas, excessivamente caladas, Sim. mas ela está pensando. Tá? O nosso pensamento ele está dentro da estrutura da linguagem. A gente não pensa fora da linguagem. Pelo menos, segundo os autores que eu estudei, eles têm essa reflexão. E o que é interessante é o seguinte: muitas vezes a criança não tem os elementos linguísticos para falar daquilo que elas estão sentindo. Que aí a gente vai na questão da inteligência emocional. Muito bom. Quando a criança não tem os códigos linguísticos para falar, ela precisa aprender esse código, ela precisa exercitar esses códigos. Tá? Então essa linguagem está na mente. E quando a gente exercita as crianças para falar, a gente traz a ela um pouco mais de inteligência emocional, quando ela consegue nomear o que sente, o que percebe, o que pensa. Então quando a gente pensa ou observa da seguinte forma: a criança não está falando, tá? Então ela não tem nada. Não, ao contrário. Essa linguagem, ela está ali na mente. Com exercício, a gente vai ajudando ela a dizer de fato o que ela sente, o que ela pensa. E aí podemos entender o que a gente sempre trabalha sobre a questão da inteligência socioemocional. Quando eu sei falar de maneira que todos na sociedade e todas as pessoas entendem sobre as minhas emoções, os meus sentimentos, as minhas percepções. E muito bom, Lenilson, porque a Aurora ela vem exatamente com essa ideia, né? Ela traz, então, ele é, na verdade, no livro, ele é alguém muito importante dentro dessa área da educação socioemocional, porque ela se torna uma das maiores referências na época. E quando isso acontece na vida do Fyper, ele começa então a entender e identificar os seus sentimentos, as suas emoções, sabendo então se expressar. E é importante que ele não se expressa só no ambiente escolar, ele começa a se expressar dentro da sua casa. Eu vi algo tão impressionante que foi uma conversa que ele teve com a mãe dele. A mãe dele disse: "Nem eu sabia isso sobre você, meu filho." E o filho diz à mãe: "Mãe, mas eu nem sabia que a senhora era tão inteligente assim." Exatamente. Eu nem sabia, porque era uma conversa sobre a mente, sobre o cérebro, que ele entendia por mente. Já teve esse tipo de conversa com a sua criança?
escolha um tema, sugestão. Escolha um tema e diz para ele: filho, o que você sabe sobre a mente? O que você sabe sobre comunidade? O que você sabe sobre empatia? O que você sabe sobre o poder do elogio? Descubra o que está no coração do seu filho, através de perguntas que trazem um despertar como o da Aurora. Não é isso, Lenilson? Exatamente. Muito bom. Lenilson, vamos liberar então aqui para eles o segundo código? Vamos lá. Como nós falamos do Trivium ao Fiper, então quando a criança ela entende o que é o Trivium, ela começa a pensar, ler, escrever e falar de uma forma incrível. Então, entender sobre o Trivium é entender o que é a lógica, a dialética, entender sobre a gramática e entender como essa retórica, tudo isso pode então trazer ganhos para a sua vida de uma maneira muito simples, mas aprendendo a se comunicar, a falar e a se expressar. Você se expressa muito bem, Lenilson. Obrigado. Você também, eu tô do Trivium ao Lenilson aqui do meu lado, viu? Então, nessa parte do Trivium, tem uma coisa muito interessante. O Trivium, né, ele já é da Idade Média, tá? Já é da Idade Média. Só que ele busca muitos conhecimentos na filosofia clássica, tá? E quando começou a elaborar essa ideia do Trivium e depois o Quadrivium, basicamente foi o seguinte: no Trivium, eles querem ensinar a pessoa a falar de uma maneira clara, a pensar de uma maneira clara e a escrever de uma maneira clara. Basicamente é a porta do conhecimento. Eles não estão interessados ali, quando elabora o Trivium, de fazer eles gravarem contas matemáticas. Eles não querem inicialmente que a criança só seja um portador de uma série de conhecimentos decorados. Eles querem que ele saiba pensar claramente, falar claramente e escrever claramente. E essa, para aquela compreensão, é a base do conhecimento. Uma vez que eu sei pensar, que eu sei falar e que eu sei escrever exatamente de maneira clara, eu consigo pensar em qualquer outra área do conhecimento. Lenilson, e quando a criança desperta isso, ela começa a liberar, né? Vamos falar fantasmas. Fantasmas de rejeição, fantasmas de medo, fantasmas de insegurança. Quantos sentimentos negativos essa criança ela traz consigo durante anos da sua vida. Podemos dizer, Ana, mas é só uma criança. Mas se essa criança vai desenvolvendo isso ao longo de 3, 4 anos, qual a consequência disso na vida tanto escolar como também na vida familiar para o seu filho? Percebe que ele se descobrindo nesse aspecto, entendendo um pouco mais sobre pensar, falar e escrever, ele vai se tornar mais seguro, totalmente entendível daquilo que se passa ao seu redor, podendo se tornar ainda mais um cidadão crítico, como aquele que vai contribuir e ao mesmo tempo aprender com a sua humildade, com a sua simplicidade, que são os valores que nós falamos dos pais do Fiper. Exatamente. Então, seu filho, ele traz também essa bagagem, esse DNA de valores e princípios. O que você tem transmitido para o seu filho nesse tempo? Aproveite e passe o seu DNA, mas passe de acordo com aquilo que vai levá-lo e conduzir para o seu propósito, que é o que o Fiper está buscando e com certeza todos nós estamos buscando, um propósito de vida. Exatamente. Ter um sentido na vida. Exatamente. Lenilson, qual é o seu propósito? Ixi, essa é uma pergunta bem complexa, bem complexa. Perguntei para a Aurora e ela mandou te perguntar. Na verdade, esse propósito ele é uma busca constante. Tá? Então, digamos que tem mais de 20 anos que eu reflito sobre essa questão, né? E hoje eu tenho um nível de clareza muito maior do que quando eu fui pensando. Então, é muito comum ao longo da nossa vida a gente perguntar qual é o propósito. Tá? E é interessante a gente abordar as crianças, provocar as crianças perguntando sobre o propósito. Algum tempo atrás, o máximo que nós falávamos era: qual é a profissão que você quer ser? E resumia em poucas, né? E resumia-se em poucas profissões. Inclusive, nossa, você quer essa profissão que é muito boa, é elogiável, né? Digno de aplausos. Só que agora, pode ser que seja o momento da gente abordar as crianças de uma maneira diferente. Não é a profissão, mas qual o seu propósito? Quem é que você quer ser na sua vida?
Não é mais uma questão apenas de assumir um papel social, mas ser alguém para contribuir na vida. Isso muda tudo. A perspectiva fica completamente diferente. Completamente diferente. Porque as crianças agora não ficam mais tão condicionadas. É claro que isso é uma provocação, ok? Então elas não ficam tão condicionadas a uma profissão. Elas podem agora pensar algo amplo, além da sua profissão, quem ela quer ser, o que ela quer fazer, em termos de família, em termos de trabalho e além do trabalho. Tá? Então aqui nós ampliamos a questão, não é só uma questão de profissão, é quem ela quer ser. E o propósito de vida ele provoca nesse sentido. O propósito de vida vai além da profissão. Tá? E isso amplia os horizontes do ser humano. Lenilson, e muitas famílias estão em casa agora. E muitas escolas, né, elas têm se preocupado em transmitir, em passar essas matérias. Mas perceba algo, o conhecimento é além das matérias que o seu filho vê na escola. Nós estamos falando de estar bem, que é a busca do estado da felicidade, é o bem-estar. Quer fugir de uma depressão, quer fugir de uma solidão, busque o bem-estar. O bem-estar é você se encontrar no seu dia, na sua simplicidade, é fazer aquilo que você se alegra. Muitas pessoas, principalmente nessa época de isolamento social, elas têm se apresentado preocupados com situações que antes eram desconhecidas porque estavam preenchendo o seu tempo com o trabalho. Agora o nosso convite é: preencha o seu tempo com o propósito de vida pelo qual você foi criado. Descubra primeiro qual é o seu propósito de vida. Isso é forte. Isso vai te conduzir a um estado de bem-estar e vai tirar desse momento de pensamento de solidão, de possível isolamento no sentido de não se encontrar nem dentro da sua casa, cercada com a sua família. As pessoas dizem: estou preso. Não, você pode ser o que você quiser e expressar o que você quiser aonde você está. Lembre-se, você é um guardião da sabedoria e veio para despertar nas pessoas também o propósito de vida. E aqui o que eu percebi que a professora, e aqui vai um alô muito especial para os professores, da importância de utilizar o patrocínio positivo. Fiber foi elogiado, Fiber ele foi instigado através de uma pergunta, então foram vários profissionais. Você, professor, é aquele que planta semente. Você é um semeador do conhecimento, saiba disso. Você está jogando semente, você está simplesmente transmitindo um desejo para que ele consiga se encontrar nesse mundo. Então o seu papel é importante. E aqui ela diz: Fiber, mesmo sendo acelerado, é inteligente. E a professora que disse isso para a mãe. A mãe não conhecia o seu filho. Quantas mães não conhecem o seu filho? Mas tem professores que têm esse olhar individualizado, que olha para o coração da criança e diz: o seu filho é inquieto, o seu filho é inteligente, mas o seu filho também tem um coração grandioso. As crianças estão prontas para serem grandes produtores também de alegria, de amor, de simplicidade, de encher a casa, não é assim, Lenilson? Suas filhas enchem a casa? Ah, com certeza. Lenilson, Sim. Estamos caminhando já para o final dessa aula, mas vamos falar um pouquinho sobre o poder da imaginação? Com toda certeza. Uau! Então, vamos liberar um primeiro código aqui então. Vamos lá. Que foi o código que Fiber descobriu ao voltar a sonhar, ao voltar então a imaginar, o poder dessa imaginação que diz sobre os seres humanos querem ouvir e serem ouvidos. E foi através de uma pergunta que ela fez, né? Se pessoas de outro planeta viessem aqui, o que elas aprenderiam então com você? E ele passou, qual que era a necessidade deles? O que você poderia ensinar? E eu te pergunto, o que você pode ensinar que ninguém sabe? Porque cada um de nós temos uma habilidade específica. Nós viemos para ensinar e viemos para aprender, viemos para falar e viemos para ouvir. E essa descoberta foi extraordinária e você provocou isso em nós e em mim em especial. Que bom. Agora fale um pouco sobre isso para nós.
Então, as crianças, elas têm uma habilidade incomum de fazer perguntas completamente desconcertantes. Completamente desconcertantes. E aqui tem uma pergunta, né, bem própria de criança, desconcertante. Se uma pessoa de outro planeta viesse aqui, o que a gente ganharia? O que ela aprenderia? Né? E aí o que eu achei interessante foi o seguinte, aqui mostra que as crianças têm a sua inteligência, a sua capacidade de percepção muito aguçadas. Tá? E a gente não pode menosprezar isso. Por quê? O que Pfeiffer descobre aqui é um princípio vivencial, social, essencial para a humanidade, que é o seguinte: os seres humanos querem ouvir e serem ouvidos. O que ele está mostrando aqui? Não faz parte necessariamente da essência do ser humano simplesmente ter coisas, ou parecer ser alguém, mas sim ouvir e ser ouvido. Isso é essencial para o ser humano. E é isso que o Pfeiffer descobre. Algo essencial para a vida. Tá? Imagina o seguinte, as crianças têm grandes capacidades. Elas precisam e elas nos ensinam a ouvir e serem ouvidos. Algo que elas precisam e elas nos ensinam. E com isso nós vamos fechar com esse código poderoso. Conhecer a verdade sobre si é libertador. Espero que com essa aula você possa ter se descoberto nesse tempo. Nós queremos dizer que estamos felizes com a participação de todos vocês. E não se esqueça, na verdade, de colocar o seu like, de se inscrever. E nós vamos prosseguir então, dentro da nossa comunidade VIP também, vocês vão receber o resumo de tudo que foi dito aqui. E quem não comprou então ainda, compre esse livro maravilhoso. Ao meu lado está o autor Lenilson e com certeza nós vamos alcançar muitas outras crianças. Até a próxima, deixe seu like. Até mais.